Olá, minhas irmãs, meus irmãos de caminhada, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz e Lei Divina Celuz. Eu sou o Padrinho Sérgio, da Casa Espírita Celuz de Umbanda, aqui no Riacho Fundo, Distrito Federal. Retomando aí essa questão da lei kármica versus a justiça divina versus aí o reajuste consciencial, eu gostaria de fazer uma pergunta aí para o meu irmão e para minha irmã. Por que você acha que um ser humano está passando por determinada situação de extremo sofrimento? Porque quando a gente pensa em realizar a eutanásia, a gente tem que parar para analisar aquele ser, aquela situação, aquelas circunstâncias e a própria lei, essa justiça divina, esse reajuste consciencial se realizando. Então, eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você já parou para pensar antes o porquê que essa pessoa está passando por tudo isso? Tem um porquê, tem um para quê, e sempre visando o bem maior e espiritual dessa pessoa. Então, geralmente, quando a gente lança o nosso olhar apenas para esse agora, para a matéria, para a dor, a gente não consegue minimamente compreender e nem perceber o quanto essa experiência que a pessoa está passando ali, ela é imprescindível para o cumprimento da lei, que sempre prognostica ali o melhor bem possível para aquela alma, para aquele espírito. Então, na verdade, a gente está tomando algumas atitudes de forma incoerente, sem pensar nas causas, nas questões precedentes. E te digo mais, sempre tem, obviamente dentro aí do nível de compreensão mais dilatada também, a participação dessa própria pessoa em impedir essa experiência para fazer o reajuste, para exatamente sensibilizar a própria alma dentro do que precisa ser preendido. Obviamente que quando a gente mergulha na matéria, o véu desce, o véu do esquecimento, e também a dor também nos afugenta das verdadeiras compreensões, a gente acaba tomando conclusões erradas. Então por isso é preciso que a gente volte um pouquinho atrás, porque quando a gente refuta esses fatores, a própria sapiência da vida, das leis naturais, a própria perfeição das leis que estão se processando na vida de cada um de nós, então nós nos cegamos exatamente por essa falsa ideia ou pela ilusão da falta de sentido do sofrimento e da própria lógica de Deus ali dentro da realização dos seus desígnios, dos desígnios de Olodumaré. As enfermidades, elas são resultado desse estágio de provas e expiações em que a gente se encontra. Para haver a depuração desse instinto, porque a gente ainda está muito mais instintivo do que sensibilizado, então, para haver essa depuração de instinto, para haver a sensibilização da alma, para haver a apuração desses sentimentos e o próprio processo de tomada de consciência, não há maneira melhor senão por meio da reencarnação. Ou será que essa lógica de Olodumaré está errada? Que a lógica da vida está errada? Que a lógica da lei dos karmas, elas estão erradas? Então, antes de questionar essa lógica da vida, a gente precisa antes se debruçar, estudar, nos espiritualizar para compreender tudo o que está acontecendo. As enfermidades, elas são um mecanismo reparador da consciência, da alma, e que ela turma sempre de forma justa e perfeita. Nós podemos até resumir, de certa forma, que essa pessoa que está passando por esse grande e profundo processo de reajuste, onde a dor e o sofrimento ali estão muito difíceis, essa pessoa ela vai ter todo o amparo da ciência, da espiritualidade, enquanto está regularizando aí esse compromisso. E mais, quando concluído, o merecimento da cura será a sua bênção maior. As experiências e os movimentos conscienciais nos instantes ali finais, derradeiros, que precedem o desencarno, eles são profundamente reajustadores, profundamente despertadores e profundamente curativos da alma e do nosso próprio espírito, exatamente pelo esse alto grau de expressividade ali em nível de sensibilização e tomada de consciência, porque é um momento realmente, é um divisor de águas, quando a gente está fazendo essa transcendência, esse trânsito da vida material para a vida espiritual, onde lá teremos mais consciência de tudo. Então, isso, quando ocorre dentro do desenrolar das leis naturais, ou seja, quando o desencarne ele está ocorrendo de forma natural e não causada e não adiantada, então, mesmo quando se há o suporte ali da ciência terrena,
Então, o que eu quero dizer, uma coisa não exclui a outra. Mesmo com todo o suporte da ciência terrena, vai chegar um momento que a pessoa vai desencarnar de qualquer forma, né, nos casos realmente que precisa passar pelo desencarne. Mas assim, quando tudo está sendo feito de acordo com as possibilidades em manter a vida. Mas a questão é que quando o espírito passa pela eutanásia, ele não somente não passará pelo que de fato curaria assim em níveis mais sutis espirituais, ou seja, todo esse movimento consciencial, que é importantíssimo no momento da morte, como pelo contrário, esse espírito, essa alma que passou pela eutanásia, os próprios laços que ligam a gente ao nosso corpo, todos nós sabemos que nós somos ligados ao nosso corpo físico ali por laços, né, por cordões, exatamente por eles estarem muito densos, muito ajustados, muito apertados, ele provocará outros níveis de sofrimento, mas como a gente fala em nível de alma, que é muito mais complicado a gente acessar. E esses outros níveis de sofrimento que a gente vem falando, eles se dão pelo simples fato de que não houve o afrouxamento natural ali pelo desgaste do organismo, e o que muitas vezes dificulta esse processo da morte e do desligamento do perispírito ao físico. Com isso vem traumas, desespero, confusão mental, confusão emocional, choques vibratórios, desequilíbrios espirituais, que estão sempre presentes, porque imagina, os laços estavam apertados, a matéria ainda estava vibrando e pulsando com muita vitalidade, porque muita coisa ainda tinha que ser depurada, processada, purificada, passar pelos processos da catarse, mas alguém decidiu ou escolheu a eutanásia e assim não deu tempo desse fluido vital e se dissipando naturalmente e afrouxando esses laços que nos ligam ao corpo físico. Então realmente esse sofrimento ele é dilatado, porque a vida ela é ceifada, na verdade, de fora para dentro, longe aí dos ditames das leis naturais. Então não se dá de forma natural e o desencarne ele é mais doloroso, ele é mais sofrido e ele é muito mais complicado, gerando sim tudo isso que a gente falou, desde traumas a desespero e confusão, e agora sem o corpo físico ali para ancorar esse espírito, talvez num ambiente onde possa ter ali todo o amparo espiritual e da ciência terrena inclusive. Então é muito importante a gente frisar que a eutanásia, de modo algum, ela vai cessar o sofrimento da pessoa, da alma, que ela encerra a necessidade do devido reajuste. A eutanásia, tudo que ela faz é agravar. Do lado de lá, após a eutanásia, tudo isso vai se desvelar aí como uma grande ignorância sobre os próprios processos aí naturais da cura, dentro da necessidade específica de reajuste de cada alma, de cada consciência. Outra coisa, nós não temos o conhecimento, nós não temos minimamente o poder sobre as provas aí que param sobre cada espírito. O que essa alma fez no seu passado, que agora a sua própria consciência, o seu eu divino interior, seja por culpa, seja por remorso, por esse pedido, por esse clamor de reajuste, está pedindo a devida reparação. Então por que será que tudo isso está acontecendo? Então nós precisamos entender que não existe nenhuma doença sem uma causa, sem um propósito, nem tampouco existe doença sem cura. Então, sendo assim, todos os nossos esforços, eles têm que ser direcionados ao entendimento do processo. O porquê que essa alma está passando por isso. E, obviamente, ali a gente vai buscar todo o alívio, a gente vai buscar a congregação de esforços aí para essa cura definitiva, seja pela ciência da Terra, pela ciência espiritual, ou pela ciência da própria vida. Aí, nunca no sentido de desistir ou adiar esse reparo, mas no de cumprir o que é preciso. Exatamente porque é a única forma de sanar de uma vez por todas a questão que está em voga ali. Então a gente tem que ter em mente que o que está acontecendo está debaixo de uma justiça. Essa justiça é para um bem maior e que esse é o melhor momento, nas melhores circunstâncias possíveis, e por isso faz parte do projeto reencarnacionista daquele ser, daquela alma, porque foi assim determinado dentro dos desígnios aí de Olodumare, obviamente sempre sob os auspícios aí dos nossos orixás, enfim, dos nossos mensageiros da luz da lei divina. Apenas dentro dessa compreensão do divino, da força da lei, de tudo que se assenta na lei, de toda essa perfeição, a própria justiça, enfim, que a gente vem falando, o amor, a misericórdia,
por essa criatura, é que a gente vai compreender esse processo do sofrer, do reajustar, da tomada de consciência. E é importante a gente, mais uma vez, trazer aquela frase-chave em todo esse processo. Só Deus, só em Olodumaré se assenta todo o poder sobre a vida de cada um de nós e também sobre a morte, sobre o desencarne. Cada estado do nosso corpo, da nossa alma, da nossa mente, ele tem um propósito perfeito e o melhor possível, permitido aí pela divindade, para que o maior bem possível possa se realizar na existência de cada um de nós. E olha que eu estou falando na existência, eu estou falando no que toca mais à eternidade, não simplesmente nessa passagem que a gente tem aqui com esse corpo físico, nessa brevidade de tempo. Então, como a gente pode compreender, diante de tudo que a gente vem falando, a eutanásia ela impõe ao desencarnado sérias dificuldades no retorno ao plano espiritual. E todo o tempo que essa pessoa vai passar ali na erraticidade e muitas vezes nos umbrais inferiores, com muito sofrimento e com muita dor, muito pior do que quando estava encarnado. É incomparável, mais uma vez a gente reafirma, é incomparável a dor e o sofrimento de um corpo físico, de uma alma quando está no corpo físico, quando a gente compara com essa alma quando está na erraticidade, nos umbrais inferiores. Mais além, a própria lei vai impor aos responsáveis envolvidos aí nessa eutanásia, porque agora estão comprometidos com essa lei da vida e também com as respectivas provas e expiações diante dessa verdade, dessa justiça e das próprias leis divinas. Isso também para o seu próprio reajuste diante de tudo o que é da sua própria consciência ou da falta da sua consciência. Ou seja, quem escolheu a eutanásia vai agravar o seu nível dentro dessa sua incompreensão das leis do sentido da vida, vai agravar as suas questões kármicas, e também quem participou ou quem decidiu pela pessoa que está doente, às vezes também está incidindo aí karmicamente e vai ter que buscar os seus reajustes em vidas futuras. Então a gente tem que ser muito sincero e muito claro com tudo isso. Eu vou ler um pequeno texto que nas minhas pesquisas aqui eu encontrei que eu acho muito interessante trazer, traz muita clareza aqui para a gente. Devidamente reencarnados em tarefas de reajuste, não mostram senão o quadro aflitivo que criaram para si próprios, de vez que todo espírito descende das próprias obras e revela consigo aquilo que fez de si mesmo em outras vidas aí. Ninguém, por agora, nas áreas do mundo físico, pode calcular a importância de alguns momentos ou de alguns dias para o espírito temporariamente internado num corpo doente ou disforme. Esse trecho foi tirado do livro Diálogo dos Vivos, de Francisco Cândido Xavier e Herculano Pires, e Espírito Diverso. Eu acho que traz muita coerência sobre aquela pergunta que a gente fez no início. Por que será que essa pessoa está passando por isso? Isso nos dá um espaço, isso nos permite, antes de tomarmos qualquer atitude, que a gente analise qual é a lógica perfeita. Se é a lógica do sofrimento, do que a gente consegue enxergar e do que a gente não tem condição de enxergar nem de compreender, ou a lógica de Deus. Então, por tudo isso que a gente vê aqui explanando, tentando explicar, tentando tocar em pontos fundamentais da lei, da nossa espiritualidade, também da nossa religiosidade, tudo que a gente vem explicando aqui, demonstrando, é que a eutanásia, ela, longe de se mostrar como uma morte feliz, ela na verdade vai se desvelar em um futuro muito próximo, dentro de uma realidade, de uma falsa solução. Lembrando que, como a gente usa aí quando a gente está estudando as nossas matemáticas aí, que uma premissa falsa ela leva a um raciocínio e uma conclusão também falsa. Ou seja, se nós não temos conhecimentos fundamentados, nós não temos como ser coerentes entre o real e o irreal, entre o bom e o ruim, principalmente quando a gente ignora essa realidade espiritual, que essa solução falsa ela é também infeliz porque ela se baseia na ilusão da matéria. Então, além de constituir lamentável desrespeito aos desígnios de Olodumaré, aos desígnios divinos. A gente precisa compreender e até memorizar isso, até que a gente consiga ir abstraindo, interiorizando, que a vida ela tem um sentido que ele é ético, esse sentido ele é moral, a vida tem um sentido evolutivo, consciencial e espiritual, que a coloca
como base de toda a criação, ou seja, a vida é a base da criação e também a vida é a base de todo o sentido da existência do ser, daquela alma, daquele espírito e de todo o cosmos que vai servir a essa vida, a esse ser ou a nós seres humanos e também a todos os seres vivos, como essa morada temporária e despertadora. Então, aquela história de que nós somos seres espirituais numa experiência material e a vida, então, é a base de tudo isso. Então, quando a gente está falando que a eutanásia é essa falsa solução para as pessoas que só veem a matéria como a finalidade em si e não como meio da gente nos realizar como espíritos e como divindades, então a gente também gostaria de incluir a questão da ortotanásia e da distanásia. Então, nem eutanásia, nem ortotanásia e nem a distanásia. Então, para quem não lembra bem o termo, só fazendo uma breve explicação, a ortotanásia é quando, por exemplo, uma pessoa tem uma doença e ela escolhe não utilizar a medicina para tentar uma cura ou um alívio. Então, assim, a morte ela vai se processar muito mais rapidamente e o corpo também não vai poder drenar tudo que ele poderia drenar e os próprios movimentos conscienciais que poderiam ocorrer num tempo mais dilatado, com o auxílio da ciência, ele não vai acontecer. Então, na ortotanásia, eu escolho não utilizar nada que possa me curar ou me aliviar. E eu deixo simplesmente o corpo seguir o seu fluxo. Aí a gente pergunta, mas isso não deveria ser entendido de forma natural? Porque está dentro da natureza do corpo. Não. Como é dito, é da lei que a gente também tem que agir com consciência e utilizar de todos os meios possíveis, porque numa questão de doença, que eu escolho não usar nenhum meio para tentar me restabelecer, para tentar a cura, isso também é uma desistência, isso também é um processo de me renegar a possibilidade, inclusive de ser curado, porque a pessoa, ela já de forma fatalística, ela já determinou que ela vai morrer e que não há possibilidade. Então, também nós estamos aí nos negando a buscar todos os meios possíveis da cura. E nós sabemos que muitas pessoas, a maioria das pessoas que têm doenças graves, ao serem tratadas, foram curadas. Quanto mais tempo a gente dilata no processo da vida, a ciência progride e muitas coisas que não tinham cura vão tendo cura, e é numa dessa que a gente desistiu da vida 20, 30, 40 anos antes do fato realmente que deveria acontecer do desencarne. A autotanásia é uma forma de desistir de si, é uma forma de decretar a própria morte, então por isso também é errada. Mesmo que alguns queiram levantar a bandeira da naturalidade, não. O que é natural é a gente querer viver e a gente querer enfrentar o que a gente precisa enfrentar e todos os meios possíveis a gente utilizar para o nosso alívio e para a nossa cura, sempre que possível. Já a distanásia é o contrário, é quando a pessoa se utiliza, seja da ciência ou até dos equipamentos, da tecnologia, para aumentar o sofrimento da pessoa. Isso a gente nem tem que falar o quanto está errado também, né? Então, nada de eutanásia, nada de ortotanásia e nem muito menos distanásia. Então vamos lá para finalizarmos esse vídeo sobre eutanásia. Eu vou ler aqui um trecho que eu retirei também de uma das pesquisas que eu fiz, que diz o seguinte: a eutanásia, em suma, é sempre uma forma de homicídio ou de suicídio, pelo qual os seus autores responderão no porvir em grau compatível com as suas causas determinantes. Quem pratica a eutanásia, por melhores que sejam as suas intenções, inclusive piedosas, comete crime de lesa natureza, à vista do instinto de conservação inerente às criaturas de Deus. Então, realmente, a medicina ela existe para aliviar e curar, ela jamais deve ser utilizada para matar. Esse não é o sentido da medicina, esse não é o sentido de tudo que a gente vem estudando e nem muito menos da nossa ciência. Quando não possível ainda a cura ou o máximo do alívio, ainda assim, os conhecimentos espirituais eles estão ao nosso dispor exatamente para consolar, para minorar as angústias da alma, que também ali naquele estado ali de incompreensão das próprias leis, encontra-se confusa e muitas vezes desesperançosa quanto à sua realidade temporal, passageira e transitória. Então, como nos dizem os nossos irmãos mais evoluídos da espiritualidade, o homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum, ainda que a mesma seja demonstração aparente de medida benfazeja. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não se pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Ou seja,
A cura, ela pode estar logo ali, mesmo a cura física. Não tem aquele que tenha domínio ou que tenha poder sobre a vida, porque nós não podemos construir vida, então a gente não tem poder sobre a vida. Dentro dessa insondabilidade dos desígnios de Deus, nós sabemos de muitas pessoas que de estados terminais conseguiram sua cura e continuam vivendo com suas famílias e progredindo e agora servindo de modelo e de exemplo a tantas outras pessoas que às vezes se acovardam, entre aspas, porque nós não estamos ignorando a dificuldade das almas que passam por esses momentos, mas no sentido de que não compreendem realmente as leis kármicas, as leis espirituais e o quanto é importante a vida para que toda a sua consciência, para que todo o seu bem maior possa se realizar ao longo da sua vida espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Por isso, sempre nós falamos que os nossos vídeos são para pessoas que compreendem, que buscam essa espiritualidade dentro de uma religiosidade mais profunda. Então, meu irmão, minha irmã, espero ter sido aí suficiente, alguns argumentos, algumas reflexões. Espero ter contribuído aí com a compreensão de vocês sobre o porquê não agirmos, não fazermos a eutanásia, porque é sim formas de homicídio ou de suicídio, dependendo da posição que nós ocupamos nesse contexto da vida, e que mais além, que nós possamos agir sempre dentro da nossa consciência, mais do que religiosa, mas a nossa consciência espiritual, porque nós somos sim espíritos numa experiência na matéria. Fiquem bem, fiquem em paz, pedimos aí para nos ajudar, inscrevendo no nosso canal, dê o joinha se estiver gostando, compartilhe o vídeo com amigos e familiares. Vamos fazer essa corrente aí do bem maior dentro desse contexto do entendimento das leis maiores, das leis espirituais, que são as verdades da nossa existência e também da nossa vida, mesmo que temporária, aqui na matéria. Um abraço cheio de axé para todos vocês e até o próximo vídeo do nosso Papo Reto. Até breve.